É, Vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Agradeço também imensamente à Universidade, ao FOB e ao professor Jaime Henrique Amorim Santos por ter aceito esse convite num curto intervalo de tempo, de forma que o Seminário Integrado PMBQBM continuasse com seu cronograma. Professor Jaime, ele vai apresentar a palestra Vacinas contra a Covid-19, passado, presente e futuro. Seja muito bem-vindo, está com a palavra, professor, e vamos iniciar. Muito obrigado, professora Luzimar. Bom dia a todos. Agradeço imensamente também ao programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular pela oportunidade de trazer aqui resultados do nosso trabalho que a gente tem feito aqui na UFOB. Então, é com grande alegria que participo aqui hoje. Eu vou carregar aqui a apresentação, vou pedir a gentileza de vocês só me confirmarem se vocês estão me ouvindo bem e se vão ver o compartilhamento da tela aqui. Estamos ouvindo muito bem, Jaime, e está pronto. Só coloque em forma de apresentação. Ok, está perfeito. Pode iniciar. Tá ótimo. Então, dando continuidade, né, o tema da nossa conversa de hoje aqui vai ser vacinas contra a Covid-19, e a gente vai fazer um apanhado aí sobre o passado, o presente e também perspectivas futuras, né? Então, eu sou o Jaime, eu sou professor da UFOB, né, a Universidade Federal do Oeste da Bahia. Nós temos aqui um laboratório especializado em virologia, que é o Instituto de Virologia do Oeste da Bahia. As nossas pesquisas, elas estão no escopo do programa multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular. Então, a nossa unidade aqui da UFOB, nós temos essas linhas de pesquisa aqui principais, né, que são bioquímica em estados patológicos, temos também uma linha de pesquisa em biotecnologia, outra em genômica funcional, mais uma em mediadores celulares, e a mais recente, né, a mais nova, que, se não me engano ainda está em cadastro, na verdade, é uma linha de ensino e divulgação científica em bioquímica e biologia molecular. Então, nós temos atuando no programa aqui da UFOB 14 docentes atualmente. Então, falando um pouquinho, né, sobre a temática de hoje, o conteúdo que a gente vai abordar é sobre o vírus, né, causador da doença Covid-19, sobre a política nacional de vacinação contra essa doença. Aí nós vamos explicar um pouquinho sobre a área de estudo, né, e os objetivos de estudo. Vamos também conversar sobre os regimes originais de imunização e também sobre as doses de reforço vacinais. Vamos falar sobre a terceira dose vacinal, quarta dose, a vacina bivalente e também agora essa vacina mais recente aí, baseada na subvariante XBB 1.5 da Omicron. Também vamos falar sobre perspectivas futuras, né, e vamos apresentar as conclusões. Então, iniciando aqui, o vírus causador da Covid-19, a Covid-19 é a doença, né, ela tem esse nome em função do termo em inglês, né, que é uma junção de doença causada pelo coronavírus, né, coronavirus disease, aí tem 19, referente ao ano de 2019, que é quando o vírus causador da doença foi descoberto, né, e ele foi nomeado como SARS-CoV-2, também é uma sigla, que quer dizer um coronavírus associado à síndrome respiratória aguda grave, e seria o segundo vírus, né, desse tipo, porque no passado nós tivemos o SARS-CoV, que é o SARS original, e esse novo vírus, esse novo coronavírus, ele também está classificado na família Coronaviridae, dentro da subfamília Orthocoronaviridae, ele pertence ao gênero beta-coronavírus. Então, a pandemia da Covid-19, ela se iniciou no finalzinho de 2019 para o começo de 2020, e desde então já foram registrados aí pouco mais de 776 milhões de casos, mais de 7 milhões de mortes documentadas, né, como causa sendo a Covid-19, e a doença ela inclui principalmente febre, tosse seca, né, dificuldades ao respirar, em alguns casos ela chega também a dar dor de cabeça, em alguns casos ainda menos frequentes também diarreia,
mas esse vírus ele é um vírus de origem zoonótica, né? E veio de animais silvestres, principalmente morcegos, e esse vírus, então, ao se adaptar à espécie humana, ele adquiriu uma característica mais de vírus respiratório, embora no ambiente silvestre saiba-se que ele tem um outro tipo de comportamento mais amplo até, faz transmissão orofecal também, mas na espécie humana ele se especializou mais em transmissão pela via respiratória, né? Embora a gente consiga encontrar também esse vírus em fezes, né, de pessoas infectadas. É um vírus que ele está na classificação de Baltimore, ele fica no grupo 4, porque o genoma dele é baseado em um RNA de fita simples de polaridade positiva, então ele já serve como RNA mensageiro. A informação genética fica contida aí em torno de 30 mil bases, né? E ele tem diferentes sequências abertas de leitura. Essas duas primeiras aí que a gente está vendo aqui em azul claro e rosa, né, OF1A e 1B, elas vão ser traduzidas numa poliproteína que depois vai ser processada em várias enzimas, né, que têm atividade de replicase, que vão ajudar nos processos replicativos virais. Aí tem várias outras ORFs também que são codificadas e são traduzidas em proteínas, principalmente estruturais, que vão fazer parte da partícula viral, mas aí o sistema de tradução já muda, a gente vai explicar os detalhes a seguir, e é um vírus, então, que vai passar a utilizar a estratégia de RNA subgenômico para produzir essas outras proteínas todas, né? Então, ele é um vírus que, como a gente pode ver aqui no centro da figura, a representação da partícula viral, ele tem um RNA de fita simples que é protegido pela proteína, pela nucleoproteína, né? E aí vai dar origem a um nucleocapsídeo, portanto, que tem simetria helicoidal. E aí esse nucleocapsídeo ele vai ser protegido por um envelope, né, que é oriundo da membrana da célula hospedeira, e é uma membrana, então, modificada com várias proteínas virais, como a gente está vendo aqui. As proteínas M, proteína E e a proteína S, né? S, em inglês, spike, seria a espícula do vírus, e é justamente essa proteína S aqui que tem o papel de ligar na célula, no receptor da célula hospedeira e iniciar todo o processo de replicação. Então, aqui nós temos a representação da replicação viral, né? Como a gente já disse, ou a partícula viral ela liga em receptores celulares. Aí o mais estudado seria a ECA2, né? Que é um receptor relacionado com a angiotensina 2. Então, ele liga por meio da spike, e aí ele penetra, né? Ele penetra por duas vias, mas a principal seria uma via endocítica, né? Em que você tem uma endocitose mediada pela interação do receptor com o antirreceptor viral. Então, dentro do endossomo, acontece, em função do pH mais ácido, a gente tem uma mudança de conformação de proteínas do envelope, que vão mediar, então, a fusão de membranas ali. E aí, o nucleocapsídeo, então, ele escapa do endossomo e aí vai expor o material genético viral. Aí, como eu já adiantei, a primeira rodada de tradução desse RNA, que já serve como mensageiro, se restringe ao primeiro terço da informação ali do RNA. Então, vai traduzir uma poliproteína que vai ser processada em várias replicases, e aí, dentre elas, a gente vai ter um RNA polimerase dependente de RNA, que vai voltar, vai pegar esse RNA genômico, vai usar ele como molde para sintetizar um RNA de polaridade negativa. Esse RNA de polaridade negativa vai servir como molde daí para frente para a síntese, né, para a transcrição de vários RNAs subgenômicos, que vão codificar aí as proteínas estruturais, principalmente S, N, E, M, e várias outras não estruturais também. E aí vai acontecer o processo de montagem do vírus com as proteínas que vão sendo originadas. Essa montagem ela se concentra principalmente no retículo endoplasmático rugoso. O RNA de polaridade negativa ele também é utilizado como molde para a síntese de RNAs genômicos, né, completos, que aí a gente tem a replicação de fato. E aí a montagem vai evoluindo, as vesículas vão sendo direcionadas para o complexo de Golgi, e aí o vírus ele tem uma via de liberação da célula, principalmente por meio de exocitose.
e aí saindo da célula, né, na forma infectante, ele consegue ter acesso a novas células e se disseminar pelos tecidos e pelo organismo. É um vírus que na espécie humana ele se concentra muito no trato respiratório, então ele vai infectar principalmente células desse aparelho, né, do aparelho respiratório, embora ele também infecte outros órgãos e consiga se disseminar de maneira mais ampla. Inclusive já foi descoberto que ele, na espécie humana, na verdade, ele desenvolve uma doença que é mais respiratória, ele faz uma infecção multissistêmica, né, porque ele afeta vários sistemas do organismo. Ao longo da história dessa pandemia, né, porque o vírus se espalhou por todos os continentes do mundo, é um vírus que tem uma tendência a acumular mutações de maneira muito rápida, foram aparecendo mutantes, né, variantes genéticas do vírus, e na história a gente teve o aparecimento da variante alfa, depois beta, gama, delta e por fim ômicron. Essas variantes, elas tiveram maior impacto epidemiológico, por isso foram nomeadas como variantes de preocupação, né, em inglês, Variant of Concern, VOC, e a Omicron, ela dominou o cenário mundial, inclusive ela deu origem a subvariantes, que a gente chama, né, primeiro com as subvariantes BA.2, .3 até .5, e aí surgiram outras de maior impacto também, como a BQ1, já trazendo um pouquinho mais para o cenário epidemiológico brasileiro, que dominou durante um tempo, a XBB também, a XBB ponto 1.5, e aí hoje em dia, né, os trabalhos de vigilância genômica têm demonstrado que a subvariante já JN1, JN.1, é que tem dominado o cenário epidemiológico no Brasil e também em outras regiões do mundo. O problema por trás dessas variações genéticas é que acontecem o que a gente chama de mutações de escape, né? Então, mutações, principalmente na proteína S, que é o alvo mais estudado aí da imunidade, tanto para anticorpos quanto para a resposta celular, as mutações vão originando escape imunológico. Isso é um problema, né, porque de suscetibilidade e também um problema em termos de estratégia vacinal, quando a gente pensa em que os anticorpos gerados pela vacinação, eles tendem a começar a falhar, né, de controlar esses vírus que vão acumulando mutações e vão tendo os seus epítopos descaracterizados aí por conta de variações genéticas que dão origem, portanto, a derivas, né, antigênicas. A política de vacinação no Brasil, no início da pandemia, ela se iniciou com um programa nacional de imunização específico para a Covid-19, né, explicando melhor. O Brasil ele é uma potência em vacinação, ele tem o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, né, ele tem várias vacinas em que há um cronograma de imunização, previsão de faixa etária, de quantidade de dose e tudo mais, mas a vacinação contra a Covid-19 ela não pôde ser incorporada de imediato no PNI, porque ainda era uma coisa muito nova, né? Diferentes fabricantes, eles produziram diferentes vacinas, diferentes tipos de vacina contra a Covid-19, e aí foi criado, por conta disso, um Programa Nacional de Operacionalização, PNO, da vacinação contra a Covid-19. O Brasil, a gente pode dizer que é um dos países que utilizou aí uma maior gama de plataformas vacinais contra a Covid-19. Como a gente pode ver aqui nessa parte mais à direita do slide, nós tivemos aí o que está destacado pelas setas, né? São os tipos de plataforma vacinal que a gente utilizou no Brasil. Então, essa primeira aqui, né, do fabricante Oxford e AstraZeneca, é uma vacina baseada em vetor viral, né, um vetor adenoviral, então adenovírus modificado, codificando aí o gene da spike e composto por 2 doses do regime vacinal original. Tivemos também vacinas de RNA, né, que foram fabricadas aí pelas empresas Moderna e Pfizer, em Biotech e BioNTech, melhor dizendo. Também os regimes vacinais eram compostos originalmente por 2 doses. Tivemos também uma vacina baseada em vírus inativado, né, da Coronavac, da Sinovac, a empresa chinesa.
também baseada em 2 doses, e apenas a vacina Janssen, que também é uma vacina com plataforma de vetor adenoviral, é que tinha o regime original baseado em 1 dose apenas. Né? O que é importante a gente destacar aqui é que todas essas vacinas, elas eram monovalentes e eram baseadas no vírus original, né, que é o vírus selvagem, o vírus de Wuhan, que foi a cidade da China onde o vírus foi caracterizado inicialmente. Então, a maior parte dessas formulações vacinais aí tinha um regime baseado em 2 doses. Então, é importante a gente ter isso bem em mente, né, vacinas monovalentes, que a gente quer se referir à capacidade de induzir imunidade, principalmente contra o vírus original, monovalente, né, e a maior parte delas com 2 doses originalmente. Então, a vacina, a política de vacinação, ela evoluiu, né, com o tempo, e ela saiu daquela vacina monovalente, que a gente falou no slide anterior, daquelas vacinas monovalentes, para uma fórmula bivalente, que era baseada ainda no vírus original e também em subvariantes da Omicron. Isso foi colocado em prática em 2023. E hoje, em 2024, nós já temos aí a política de vacinação baseada em uma nova vacina monovalente, mas agora baseada numa subvariante da Omicron apenas, que é a XBB.1.5. Essa aqui é a nossa área de estudo, né? A UFOB, a sede está baseada em Barreiras, que é uma cidade no oeste da Bahia, e nós viemos trabalhando desde maio de 2020. O nosso laboratório ele também tem oferecido serviço à população, então nós realizamos até hoje já mais de 25 mil testes, né? Principalmente de biologia molecular para a Covid-19, atendemos aí em torno de 50 municípios na região, fundamos, né, o Instituto de Virologia do Oeste da Bahia, e o nosso principal objetivo de pesquisa, que a gente vai falar nessa conversa de hoje, é uma pesquisa que teve como objetivo avaliar a política de vacinação contra a Covid-19 e propor estratégias para o futuro. Então, inicialmente, né, o primeiro estudo que a gente fez com relação à vacinação contra a Covid-19, nós realizamos outros tipos de estudo também, mas na área de vacinologia contra a Covid-19, nosso primeiro estudo ele foi conduzido de setembro a novembro de 2021. Vale ressaltar que a vacinação contra a Covid-19 ela se iniciou em janeiro de 2021, perdão. A vacinação contra a Covid-19 se iniciou em janeiro de 2021, e aí nessa época a gente tinha somente as vacinas monovalentes, né? A primeira que foi usada no Brasil foi principalmente a Coronavac, que é baseada em vírus inativado, e um pouco depois foi introduzida a vacina Oxford AstraZeneca, que é baseada em vetor adenoviral. O principal achado desse estudo foi que a gente percebeu que 4 a 6 meses depois da segunda dose do regime original, havia uma queda significativa nos níveis séricos de anticorpos antivirais, medidos por ELISA principalmente. Então, a gente pode ver aqui, nesses gráficos A e B, em A, Coronavac, e em B, a Oxford AstraZeneca, uma tendência significativa de decaimento dos níveis séricos de anticorpos, né, na coorte que foi estudado. E o que a gente observou, em setembro para outubro de 2021, o governo brasileiro ele começou a dar o que seria uma terceira dose, né, uma dose de reforço, já adicional ao regime original composto por 2 doses, e a gente quis ver esse efeito, né? Primeiro a gente viu que havia um decaimento significativo 4 a 6 meses depois da segunda dose, que era preocupante, mas em contrapartida a gente viu que a terceira dose, que foi dada principalmente já com a vacina de RNA da Pfizer, ela restabeleceu os níveis séricos de anticorpos antivirais àqueles observados pouco tempo depois da segunda dose do regime original. Então, a gente pode ver nesse gráfico aqui mais embaixo, né, a distribuição aqui dos níveis séricos a depender do histórico vacinal, mas aqui no topo a gente vê, por exemplo, Coronavac mais o booster, ele dá uma diferença significativa em relação ao que era visto aqui, ó, com históricos de vacinação já com 4 a 6 meses depois da segunda dose apenas, né? Então, houve um aumento significativo.
Esse foi o primeiro estudo que documentou, assim, de maneira prática, a importância dessa terceira dose. Então, nessa época ainda, a terceira dose ela estava sendo dada apenas para grupos prioritários, né, idosos e profissionais de saúde, que fizeram parte do nosso estudo. E aí, com os nossos resultados, já pouco tempo depois, a gente observou que o governo ampliou a terceira dose, então, para toda a população adulta, né? Bom, nesse final do ano de 2021, a gente entrou numa situação de ampla cobertura vacinal, né? A maior parte da população brasileira, a essa altura, já tinha recebido pelo menos uma dose vacinal, e aí os telejornais, né, e as equipes técnicas também de saúde dos diferentes governos, tanto federal quanto estaduais, consideravam um cenário de ampla vacinação, o que trouxe para a gente um certo conforto, né, uma certa tranquilidade. Mas também, nessa época, as variantes de preocupação genéticas do vírus começaram a aparecer e a se destacar. Nós trabalhamos por 2 anos, praticamente de maneira ininterrupta, no nosso laboratório, prestando serviço, inclusive, e aí, no finalzinho de 2021, a nossa equipe ela entrou em acordo e decidiu tirar férias coletivas, né? E aí nós tivemos uma surpresa em janeiro de 2022, que nós tivemos de interromper férias para atender aqui novamente, porque nós tivemos um novo surto de Covid-19. Então, nós abrimos um novo estudo para entender o porquê que isso estava acontecendo. Esse estudo foi conduzido de janeiro a março de 2022, e nós incluímos aí 286 voluntários que estavam apresentando sintomas gripais, né, semelhantes à gripe ou Covid-19. Então, nós nos perguntamos por que esse surto estava acontecendo, sendo que o cenário seria de ampla vacinação, com até 2 doses na maior parte da população. Então, nós fizemos o diagnóstico molecular, né? Dentro dos positivos, nós fizemos, então, o sequenciamento genético do vírus para descobrir que tipo de variante que estava ali circulando, e também nós fizemos análises sorológicas baseadas em ELISA, e também realizamos ensaios de soroneutralização com as variantes original do vírus e também com a variante Ômicron. Então, os resultados foram os seguintes. Primeiro, essa tabela aqui, ela mostra que nós tivemos o causador desse novo surto era a variante Ômicron do SARS-CoV-2. Então, isso ficou bem evidente pelo sequenciamento e também por análises baseadas em PCR em tempo real, que identificavam a variante Ômicron. E aí nós passamos a analisar o seguinte: as pessoas que tinham recebido a terceira dose, a gente tinha nesse grupo um número muito menor, né, um número significativamente menor de infectados em comparação com as pessoas que não tinham recebido reforço. Então, nós começamos a observar uma diminuição da suscetibilidade mesmo, em termos clínicos, né, da população que tinha tomado a terceira dose. O ELISA veio, então, nos explicar que essa parte da população que havia tomado a terceira dose tinha no sangue níveis séricos mais elevados de anticorpos antivirais e também uma capacidade de neutralização do vírus mais elevada em relação àquelas pessoas que tinham tomado até a segunda dose. Claro que essa capacidade ela era maior entre os não infectados, né? Mas na vacinologia é esperado que uma parte da população não soroconverta tão bem, mas esse estudo ele veio mostrar novamente a importância da terceira dose, mas já num cenário que atestava a capacidade de proteção, inclusive contra a variante Ômicron, que era a variante mais recente e que estava circulando na população brasileira. Né? Então, dada a importância desse achado, esse estudo ele foi capa da revista Journal of Medical Virology. Na sequência, nós passamos a estudar o efeito da quarta dose. Né? Então, o objetivo seria acompanhar e avaliar a política pública de vacinação. Então, assim que o governo começou a dar a quarta dose, nós passamos a investigar o efeito dessa quarta dose. Então, primeiro nós verificamos o seguinte: nesse estudo aqui,
nós tivemos uma parte da população de estudo que era saudável, que era composta por mais ou menos 250 pessoas, e uma outra parte baseada em pessoas doentes que estavam apresentando sintomas gripais, que tinha em torno de 450 pessoas. Então, essas análises sorológicas, elas foram feitas principalmente com a parte da população saudável, porque nós não queríamos interferência, né, de infecções naturais, queríamos ver o efeito da vacinação puramente. Então, nós analisamos por meio de testes de neutralização. Primeiro, nós realizamos os testes de neutralização contra o vírus selvagem, aqui, o wild type, e aí nós não observamos diferença significativa nos títulos de neutralização de anticorpos neutralizantes entre as pessoas que haviam tomado até a terceira dose e aquelas que já haviam tomado a quarta dose. Entretanto, quando nós realizamos os ensaios com o vírus, uma variante Ômicron, nós observamos uma diferença significativa aqui nas pessoas que tinham tomado a quarta dose, com níveis séricos de anticorpos neutralizantes elevados em relação àqueles que haviam tomado apenas até a terceira dose. Então, isso foi um achado importante, mostrando que a quarta dose estava reforçando ainda mais a resposta de anticorpos neutralizantes contra a variante Ômicron, que era a dominante no momento, né? E nós buscamos, então, entender o porquê disso do ponto de vista molecular. Então, dentro da parte da população que estava doente, que tinha apresentado exame positivo para a Covid-19, nós pegamos os vírus e sequenciamos, e aí, novamente, nós vimos um surto, né, causado por subvariante já da Ômicron, né, com domínio principalmente da variante BA5.1 e da BA.4. E aí nós realizamos uma análise de imunoinformática para verificar os números de epítopos alvos para anticorpos neutralizantes no vírus original e nessa população de vírus que estava circulando na nossa região na época do estudo. Então, as análises de imunoinformática, aqui nessa tabela a gente está dividindo por domínio, né, na parte B aqui, a gente pode ver um mapa da proteína spike aqui em C, em que essa parte amarela é a subunidade 2 da spike, e acima nós temos a subunidade 1, a parte verde é o domínio N-terminal, e a parte em laranja é o domínio que liga no receptor celular, o RBD. Seria o alvo principal, né, para os anticorpos neutralizantes, uma vez que é ele que se encarrega de ligar na célula hospedeira. Então, observem que no NTD, aqui voltando para a tabela em B, nós tivemos uma redução de 8 epítopos para apenas uma em Ômicron. Então, 8 epítopos em Wuhan, que é o vírus original, saindo para 1. No RBD, que continha a maior parte de epítopos para anticorpos neutralizantes, 119, isso caiu para 22. Então, no total, nós tivemos uma queda de 135 epítopos para apenas 31 na Ômicron. Então, isso mostra, né, a importância da quarta dose quando ela reforça os níveis séricos de anticorpos neutralizantes, provavelmente está reforçando contra esses epítopos que estão conservados ainda, né? Sendo que se a gente ficasse com aquela imunidade sem o reforço, provavelmente a gente ia, com o tempo, perder cada vez mais a capacidade de neutralização dos novos vírus, né? Então, novamente, o nosso estudo atestando aí a pertinência da política pública de vacinação. Então, aí, em 2023, nós já tivemos uma mudança de cenário, né, já passado para o presente, em que foi introduzida, então, uma vacina bivalente, justamente por esses problemas que a gente comentou aqui, o aparecimento da Ômicron, as subvariantes, né, essas observações de necessidade de reforço. Então, foi desenvolvida uma vacina bivalente, baseada tanto no vírus original, quanto nas subvariantes da Ômicron, né? Então, essa vacina bivalente com plataforma de RNA, né, misturando, então, na formulação, RNA codificando a spike do vírus original e também codificando a spike da subvariante de Ômicron.
Então, nós pegamos uma população de estudo composta por 93 voluntários, sendo que 61 haviam recebido apenas vacinas monovalentes, aquelas antigas baseadas no vírus original, com 3 ou 4 doses, e uma outra parte da população que havia recebido a dose de reforço, a quinta dose vacinal, mas já com a vacina bivalente. E nós tiramos amostras de sangue e realizamos análises sorológicas por meio de ELISA e ensaios de neutralização, mas agora ampliando os vírus, né? Mantendo o vírus original, estudando a Ômicron original e subvariantes de importância epidemiológica à época do estudo, que foi realizado em 2023, FE.1.2 e a BQ1. Então, o ELISA, aqui na parte B da figura, nos mostra o que era esperado, né? Essa parte aqui em laranja representa a população que recebeu a vacina bivalente. Então, houve um reforço nos níveis séricos de anticorpos antivirais totais, né, de forma significativa, a gente vê aqui como esperado. E aí, com relação aos ensaios de neutralização, nós observamos também um incremento, né, na capacidade de neutralização para todos os vírus, tanto para o selvagem, a variante Ômicron original, a BA.1, BA.5 e também a BQ1. Só que nós observamos o seguinte, os níveis dos títulos de neutralização, a gente observou uma diminuição conforme a gente ia usando os vírus mais novos. Observem que no selvagem a gente vê aqui os títulos na casa de 1.000, 1.500. Quando a gente pega BA1, BA5, BQ1, a gente já vê isso cair aí para uma casa de 500, 100, 50. Então, nós ficamos intrigados com isso e resolvemos analisar os títulos de neutralização por histórico vacinal. Então, pegamos primeiro somente o grupo que havia recebido apenas vacinas monovalentes e nós comparamos os níveis séricos de anticorpos neutralizantes e observamos que a neutralização ela se dava de forma mais focada contra o vírus original. Quando nós observamos a mesma coisa no grupo que recebeu a vacina bivalente, nós observamos algo semelhante. Então, a resposta de anticorpos neutralizantes, ela se mantinha focada no vírus original, enquanto que os títulos de neutralização contra a Ômicron e as subvariantes mais recentes eram muito menores. Então, isso mostrou para a gente que a vacina bivalente, ela estava ainda reforçando a resposta imunológica contra a Ômicron. E o padrão sorológico que a gente observa aqui contra a Ômicron, desculpem, ela estava reforçando a resposta imunológica contra o vírus original, na verdade. Ao passo que contra a Ômicron, o padrão sorológico aqui era mais associado a um prime, né, seria um primeiro contato, na verdade, seria realmente a primeira vacinação contra a Ômicron. Quem tinha tomado a vacina bivalente estava tomando a quinta dose vacinal. Mas se a gente pensar bem, era o quarto reforço contra o vírus original e apenas o primeiro contato em termos de vacinação com a Ômicron. Então, isso explica, né, por que os anticorpos neutralizantes eles estavam em maior concentração, principalmente contra o vírus original, e as quantidades de anticorpos contra a Ômicron eram muito menores. Uma análise de imunoinformática foi realizada para tentar entender melhor esse cenário. Nós podemos ver aqui na grade evolutiva, né, da esquerda para a direita, o wild type, que é o vírus original, a representação da proteína spike e a distribuição de epítopos para anticorpos neutralizantes em vermelho, né? A proteína está em cinza e os epítopos para anticorpos neutralizantes estão sinalizados em vermelho. A gente consegue observar uma clara diminuição e também uma flutuação na ocupação da proteína por epítopos para anticorpos neutralizantes quando a gente vai caminhando aqui do selvagem até a BQ1, por exemplo. Muda bastante, né? Então, isso explica por que a vacina continuou induzindo anticorpos neutralizantes, principalmente contra o vírus original. Qual que era o problema? O vírus original já não mais circulava na população humana, isso no mundo todo, havia bastante tempo. Então, o nosso estudo ele trouxe uma informação importante para o futuro da política, né? Sendo que a nossa indicação foi que as futuras formulações vacinais elas deveriam não mais serem baseadas no vírus original, mas elas deveriam ser focadas agora
nos vírus circulantes na população, né? Então, dada também a importância desse achado, esse estudo também, novamente, ele foi capa da Journal of Medical Virology. Então, no presente, o que nós temos são algumas questões importantes, né? Primeiro, a gente já sabe que hoje em dia a vacina que está sendo utilizada no Brasil é apenas uma vacina monovalente baseada na subvariante Omicron XBB. É importante destacar que isso está alinhado com os nossos resultados de pesquisa, né? Então, o que a gente vê em política pública de vacinação hoje em dia, no presente, está completamente alinhado com os nossos achados de pesquisa. Mas nós temos uma preocupação mesmo assim, porque a gente tem ouvido falar que a cobertura vacinal está muito baixa, né? A população ela entrou num estado de conforto com relação à Covid-19 e a gente tem várias notícias ainda não oficiais de que a cobertura não está boa. Então, será que realmente essa cobertura não está boa? Nós precisamos investigar isso para continuar acompanhando a política pública de vacinação. E outras perguntas também. Por exemplo, como é que está a imunidade da população com relação às subvariantes que são dominantes no momento? Hoje em dia, por exemplo, a subvariante de Ômicron que domina o cenário nacional é a JN.1 e outra subvariante já da JN.1. Já nem é mais a XBB, né? A XBB é uma vacina que ela está mais próxima das variantes que circulam hoje em dia, se a gente comparar as vacinas do passado que ainda continham o antígeno do vírus original. Mas isso é uma preocupação e são objetivos de pesquisa investigar e tentar responder essa pergunta. Outra pergunta, como é que está a imunidade da criançada, né? A população de crianças que teve uma imunização atrasada em relação à população adulta, né? As crianças da população brasileira, elas receberam somente vacinas monovalentes ainda baseadas em vírus de Wuhan, que é o vírus original. Então, como é que está a imunidade desse pessoal contra os vírus que estão circulando hoje em dia no Brasil? Né? A gente precisa investigar isso aí. E perspectivas futuras, nós também produzimos um estudo, né, de imunoinformática em que a gente verificou o que poderia ser o antígeno do futuro. Então, nós trabalhamos aí com milhares de sequências, né, de diferentes subvariantes e variantes do vírus, SARS-CoV-2, e nós observamos tanto a conservação de epítopos para anticorpos neutralizantes, quanto também epítopos para linfócito T. Então, nessa parte mais acima da figura aqui, em A, nós temos novamente, que seria o mapa da proteína spike, né? Embaixo, aqui em cinza, a subunidade 2. Em cima, nós temos a subunidade 1. Do lado, em roxo, o domínio N-terminal. E em rosa, está representado o RBD, que é o que liga na célula hospedeira. Em B, a gente tem o isolamento do RBD, que é o domínio que liga na célula hospedeira. E aqui a gente está vendo a localização de epítopos para anticorpos neutralizantes que foram completamente conservados, eles não sumiram, desde o vírus original até a variante mais recente de Ômicron. Então, nós conseguimos ver que ainda existe uma conservação de epítopos importantes para anticorpos neutralizantes, e essas regiões onde os epítopos estão conservados, elas não acumulam muita plasticidade em termos de mutação genética, porque têm funções biológicas muito importantes e que não são flexíveis a mutações, né? Da mesma forma, a gente consegue ver também epítopos para anticorpos neutralizantes completamente conservados na subunidade 2, aqui em C. Nós temos a subunidade 2 representada com alguns epítopos em azul, né? E abaixo aqui, nós temos epítopos para linfócitos T. De A até C, nós temos epítopos que são de HLA de classe 1, né? Em A, NTD, em B, RBD, e em C, a subunidade 2. E aqui em D, E e F, nós temos epítopos para HLA do tipo 2, né? Novamente, D, NTD, o E, RBD, e a F é a S2, subunidade 2. Podemos observar que tem muito epítopo conservado para linfócito T, né? Isso é esperado, porque a plasticidade acomoda muito melhor. Então, na literatura de imunologia, a gente sabe perfeitamente que
os epítopos para linfócito T, eles não mudam tanto se a gente comparar com os epítopos para anticorpos neutralizantes, porque a pressão seletiva dos anticorpos ela é mais imediata, então ela termina selecionando de maneira muito mais rápida, né, essa questão de epítopos. Mas quando nós fizemos uma análise de balanço mesmo, de localização desses epítopos, nós percebemos que o domínio que equilibra melhor, né, a conservação de epítopos, tanto para anticorpos quanto para linfócitos T, é justamente o RBD, que é o domínio que liga na proteína da célula hospedeira para iniciar o ciclo infeccioso. Então, nós observamos que mesmo com essa diminuição relevante na quantidade de epítopos, desde Wuhan até a Ômicron, né, que cai aí de 130 epítopos para apenas 30, mesmo assim a RBD é a que acomoda melhor aí esse equilíbrio, tanto de epítopos para anticorpos quanto para linfócitos T. Então, o nosso estudo ele conclui que isso pode ser o antígeno do futuro, de repente uma versão consenso da RBD, representando os vírus mais atuais, pudesse ser, pelo menos, considerado como antígeno para o futuro, para diferentes plataformas vacinais. Pode valer tanto para RNA, para proteína, de repente para vetor viral também. Então, como conclusões, né, fazendo esses estudos aí para acompanhar a política pública de vacinação, primeiro a gente observou que a dose adicional em relação aos regimes originais, ela realmente foi necessária, tanto para restabelecer os níveis séricos de anticorpos, quanto também para proteger a população contra a variante ômicron. A quarta dose ela também foi pertinente, porque ela melhorou a resposta de anticorpos neutralizantes. A vacina bivalente ela foi importante, entretanto, houve uma necessidade de ajuste, né, na ideia da formulação vacinal para representar os vírus que circulam na população humana hoje em dia, e não mais aqueles que já sumiram, que já desapareceram, foram substituídos epidemiologicamente. E também nós apresentamos essa conclusão de que uma versão consenso aí da RBD ela deveria ser considerada como um antígeno vacinal no futuro. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, né, a Prefeitura Municipal de Barreiras, que é uma grande parceira aqui, histórica, da UFOB, né, com diferentes gestões. Nós temos sempre colaborado em pesquisa com a Secretaria de Saúde, né, que viabilizou todos esses estudos. A Jéssica Pires, Maiana e Milena, que são estudantes de doutorado, já hoje em dia, na verdade, no laboratório. Jéssica saiu para o pós-doc, inclusive. Diferentes outros estudantes também de pós-graduação, né? Gostaria de agradecer também ao professor Rafael Simões, que é o diretor do CCBS, né, um grande parceiro aqui das nossas pesquisas também, né, um grande apoio institucional, sem o qual é impossível realizar pesquisa de qualidade. Aos colaboradores científicos também, professor Alexander Vibraí, da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, professor Bergman Ribeiro, da UNB, professor Wilson Luiz, na UESC, Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, professor Luiz Mário Janini, na Unifesp, ao pós-doc Robert Andreata Santos, e também ao professor Luiz Carlos, do ICB USP, né, grandes parceiros aí que colaboraram em todos esses estudos. Então, esse aqui é uma foto do nosso grupo, né, é um grupo que é composto majoritariamente por senhoritas, né, e mulheres, então a gente apoia o lema, né, de mulheres e meninas na ciência. Então, todos esses estudos que a gente mostrou aqui foram realizados e executados por mulheres, né, muito empenhadas na atividade científica. Hoje em dia, a gente tem apenas um rapaz que faz parte da equipe, além de mim, né, o resto é tudo senhorita mesmo. Então, é um grupo que é dominado pelas mulheres, né, e a gente tem muito orgulho disso. Então, aqui os nossos financiadores principais, CNPq, principalmente, MCT, FINEP, algumas fotos do nosso laboratório, das atividades. Dizer que as vacinas, elas salvam vidas. E muito obrigado, é um prazer estar aqui. Fico aberto, então, a questões e dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Jaime, excelente apresentação, parabéns pelo trabalho realizado, muito bom mesmo, excelente.
Professor Tales abriu a câmera, gostaria de falar algo? Não, só agradecer. Agradecer, né? Tem umas dúvidas, mas vamos primeiro para a plateia, né? Que tem algumas mãos levantadas já, Luzia, aí. Exato, vamos ver quem levantou a mão. Vou abrir aqui a fila. Gustavo, por favor, com a palavra. Professor Jaime, consegue me escutar? Sim. Sim, consigo. Ok. Deixa eu ver se eu... Então, primeiro, parabéns, Jaime. Excelente apresentação, muito esclarecedora, vários detalhes aí. Eu trabalho um pouco também com SARS-CoV, mas não bem na área que você mostrou aí, mas excelente apresentação. Eu tenho interesse aqui, pensei em algumas possíveis colaborações, porque a gente trabalha aqui com propostas de inibidores, né, do processo de fusão do SARS-CoV. Então, a gente trabalha ali com o domínio S2, e a gente tem um mimético do estado de fusão, né, que é a chamada 5 helix, não sei se o senhor já ouviu falar. E eu achei interessante porque uma das nossas hipóteses é que esse domínio heptade repeat 1 e 2, eles teoricamente são mais conservados por causa do mecanismo que eles têm de fusão. E talvez isso seja uma explicação, existe uma dependência do vírus não sair tolerar pouca mutação disso aí para não afetar a fusão. E eu fiquei pensando se uma possibilidade, como a gente tem essa proteína, seria interessante de testar se as vacinas geram anticorpos, porque esse domínio está escondido, né? Eu não consigo imaginar não sei se existe nessas vacinas de RNA ou de as tradicionais, se elas expõem esse domínio, porque ele é escondido, ele só vai abrir depois que entrou no endossomo e faz aquela mudança conformacional. Eu não sei se tem alguma vacina que explora essa estratégia, mas seria interessante de observar com essas vacinas se algum anticorpo neutralizante é gerado para reconhecer esse trímero interno da repituano. E aí a gente tem esse material, futuramente seria interessante ver se existe a produção de anticorpos neutralizantes para essa região ou não. No ensaio de ELISA, a gente poderia até conversar isso futuramente, se achar interessante, né? Desenvolver alguma área, porque é possível, sabe lá com o mecanismo, né? Mesmo com a vacina gerando, aparentemente não sendo exposta a essas regiões, acabar gerando anticorpos para isso aí. Claro, não, muito interessante. Eu agradeço aí pela colocação e eu me coloco à disposição também. O nosso laboratório aqui, em termos de biossegurança, ele é um NB2+. Então, a parte de biologia molecular para SARS-CoV-2 a gente consegue fazer bem. Agora, o cultivo de SARS-CoV-2 ainda não. A gente faz em parceria com outras instituições. O nosso laboratório, como ele é NB2+, em termos de cultivo, a gente faz com outros vírus, né, que podem ser cultivados em NB2+, como arbovírus e vírus não respiratórios, né? Embora a gente tenha acompanhado no Brasil uma certa flexibilização nessa questão de biossegurança para trabalhar com SARS-CoV-2. Mas com relação à pergunta, de maneira mais específica, no trabalho de bioinformática que a gente caracterizou, melhor dizendo, propôs o antígeno, a gente usa uma plataforma que chama IEBD, né, que é do Instituto La Jolla de Imunologia nos Estados Unidos, e essa plataforma, ela compila vários dados, né, principalmente imunológicos. Então, o que a gente mostrou ali são realmente epítopos para anticorpos neutralizantes que já foram caracterizados e publicados. Essa região, eu me lembro bem, eu vou revisitar esse tópico, mas eu me lembro bem que tinha epítopo para anticorpo neutralizante nessa região aí, que é relacionada com a fusão. Inclusive, a gente discutiu que uma explicação mais plausível seria justamente isso, ela não pode mudar muito. Se tiver mudança genética ali, o vírus ele deixa de funcionar, mas no processamento do vírus, né, quando ele liga na célula, acontece um processamento na spike que, se não me engano, tem uma exposição disso aí. Então, talvez um anticorpo que ligasse nesse momento, ele inviabilizasse aí o vírus de continuar o processo infeccioso. Mas eu preciso revisitar esses detalhes aí mecanísticos, né? De qualquer maneira, a pergunta é muito interessante e eu estou totalmente à disposição para a gente estudar um pouco mais sobre isso aí. Posso deixar meu contato aqui, você pode ficar à vontade, a gente pode bater um papo
depois com mais calma. Vamos conversar, então. Obrigado, professor. Claro. Excelente. Alguma outra pergunta? Thales, pode fazer sua pergunta. Bem, uma dúvida que eu tenho, professor Jaime, é a respeito assim, da perspectiva da vacinação, enquanto essa nova modalidade que o senhor comentou, né, de um epítomo mais geral, né, enfim. Mas enquanto isso ainda não é o que se consegue realizar, qual é a perspectiva? É continuar com vacinas bivalentes e avaliando anualmente qual a variante que está predominando, enfim, né? Qual é a perspectiva que seria mais adequada? Perfeito. Olha, a minha leitura da situação é a seguinte. Primeiro que, como eu já disse, na espécie humana, esse vírus ele se comporta como um vírus respiratório, né? Então, o vírus respiratório modelo que a gente tem historicamente é a influenza. A influenza ele já ensinou muita coisa para a gente e a gente absorveu muita coisa dessa escola aí de influenza, né? Então, no caso da influenza, a gente já tem uma necessidade de atualização da vacina, né? Anualmente, por duas razões principais. Primeiro, porque no caso da vacina contra a influenza, as formulações vacinais elas induzem imunidade de longevidade baixa. Então, com mais ou menos 8 meses, a imunidade já caiu, você precisa de um reforço. E segundo, a atualização em termos de antígeno, né? Porque os vírus vão mudando, então existe uma sentinela mundial que vai acompanhando essas flutuações. Se você observar, no caso da Covid-19, ele está caminhando para o mesmo sentido em termos de atualização. Então, o que a gente tem hoje em dia aí, eu acho que está muito bom, seria a XBB, ela é bem próxima da JN1, então a gente vai estudar, claro, a resposta, né? Nós estamos com a pesquisa aberta em fase de coleta para verificar isso aí. As análises vão mostrar para a gente o que está acontecendo, se a XBB, por exemplo, ela consegue induzir uma imunidade boa contra a JN1, isso a gente vai ver. Agora, uma coisa diferente que a gente tem no caso da Covid é a questão da plataforma vacinal, né? A Covid-19, nós tivemos aí a vacina de RNA, ela se destacou, ela consegue induzir uma imunidade muito mais robusta, mais ampla, né? Vários estudos mostraram isso. Ela dá uma imunidade celular também muito boa e duradoura, e ela dá uma resposta de anticorpo também muito boa, né? Então, nós temos aí uma inovação tecnológica que, inclusive, foi laureada com o Prêmio Nobel, né, de Medicina, a professora Kathleen Karikó, que foi a grande estrela, vamos dizer assim, dessa tecnologia, que ela viabilizou o uso de RNA na vacinologia, que antes não era possível, né, com vários ajustes bioquímicos que foram necessários, né, muito importante. Então, a gente tem essa vantagem no caso da Covid, assim, a plataforma vacinal, ela é muito melhor, né, pelo fato de a gente estar usando vacina de RNA. Então, acho que isso aí não precisa nem mexer. Eu acho que o que a gente precisa ficar verificando mesmo é a questão de atualização em termos de antígeno, como já está acontecendo, né? Então, eu acredito, assim, a minha leitura é que a gente está no caminho certo, né? A gente sofreu bastante no passado, mas os ajustes que foram acontecendo, eles foram feitos de maneira célere e me parece que a gente está indo no caminho certo. A única preocupação agora é com relação às notícias falsas, né, que infelizmente elas distanciam a população da proposta pública, né, que a proposta pública ela está, no meu ponto de vista, ela está bem embasada, ela tem acompanhado a ciência, mas infelizmente a gente tem aí, que tudo indica, uma baixa adesão, uma baixa cobertura, né? Então isso aí é uma preocupação, porque aí a população começa a ficar suscetível, né? Inclusive nós temos aí já o reporte de surtos acontecendo, né, no Sudeste, inclusive mortes, né, por Covid-19 já começaram a ser registradas de novo, em São Paulo principalmente. Então a gente precisa abrir o olho com isso aí e verificar um caminho agora para estimular melhor a população a comparecer nos postos de saúde, que a vacina não falte também, né, porque tem a questão da validade. Agora mesmo com a pesquisa a gente está abrindo coortes que são prospectivas. Então, a gente coleta uma amostra de sangue antes da dose da XBB, e aí, um tempo depois, a gente coleta outra amostra para avaliar o efeito da imunidade, né, que vai ser gerado.
E aí tá todo mundo que entra na coorte já está com compromisso de tomar a vacina. O problema é que a vacina vem, ela tem um prazo de validade, né? Inclusive agora aqui na Bahia expirou a validade no dia... Há poucos dias, semana passada expirou um lote aí. Então a gente perdeu muita vacina, né? Isso aí é bem triste. Então, acho que a preocupação maior no presente é isso aí, é como fazer um programa que estimule melhor a população para que haja uma aderência e, portanto, uma cobertura vacinal eficiente. E outra dúvida que eu tinha é assim, as vacinas, assim, pelo menos as primeiras, né, elas não tinham tanta capacidade, pelo menos a informação que eu tinha, né, de evitar a infecção. Ela diminuía muito a gravidade da doença, né, assim, atualmente, as vacinas mais atuais já estão conseguindo evitar o próprio processo infeccioso ou ainda diminuindo gravidade, enfim? Olha, é porque, assim, ao longo do tempo, a gente foi tendo uma mudança de cenário, né? Como eu mostrei na apresentação, no início a gente tinha várias plataformas vacinais. Tinha vetor adenoviral, tinha vírus inativado, tinha vacina de RNA, tinha de tudo. E aí, justamente, a vacina de RNA ela foi se consolidando com o tempo, né? E foi sendo mostrado também que a vacina de RNA, na verdade, é a que mais contribui para o controle da mortalidade, por causa da resposta celular que ela induz mais robusta. As vacinas adenovirais elas foram descontinuadas, né, porque houve um problema de efeito colateral, e as vacinas baseadas em vírus inativado, que é a Coronavac, também ela foi perdendo espaço porque é uma vacina muito segura, mas pela própria natureza dela, ela induz uma imunidade que é menos longeva, se você for comparar com a vacina de RNA. Então, ao longo do tempo, foi acontecendo foi isso, né? As variantes também foram aparecendo, e aí a capacidade de as vacinas impedirem a infecção foi diminuindo por causa dessa deriva antigênica, mas os estudos mostraram que houve uma manutenção na capacidade de proteger contra formas graves e letais. Então, a vacinação, ela não perdeu espaço com relação a diminuir ou evitar a letalidade, não. Agora, no cenário de hoje, as vacinas de RNA, principalmente essas atualizadas, o que a gente tem observado é que elas são mais capazes de impedir infecção. Elas têm uma resposta que é mais robusta, né? Então, o que está faltando, na verdade, hoje em dia, é a população tomar a vacina. Está faltando a população tomar a vacina. Isso, muito obrigado aí pela resposta. Temos que ter uma vacina contra os antivacinas, né? Alguma coisa. Mais alguém com dúvidas? Professora Luzimar está sem som. Oh, desculpe, eu estava falando sem som. Muito obrigado, Márcia. Eu estou perguntando se algum outro participante gostaria de fazer algum questionamento. Pelo visto, não. Então, nós temos muito que agradecer ao Jaime Henrique pela excelente apresentação, pelo trabalho que está sendo feito. Eu tive a oportunidade de ir na UFOB em junho de 2024, esse ano, para o primeiro simpósio de biotecnologia e bioprospecção, que o programa PNB-QBM da UFOB organizou. Fiquei muito feliz em ver os alunos animados, a participação dos professores, o quanto o programa está crescendo na UFOB, e eu acho importante estar colocando aqui hoje, após essa apresentação de Jaime e a importância do trabalho que está sendo desenvolvido. Agradeço em nome do PMB-QBM a todos os participantes do programa e ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo na UFOB. E parabéns mais uma vez. Quem agradece sou eu, né? Foi muito bom, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui para vocês, né? E nós temos
essa participação no programa multicêntrico aqui também é muito importante para a gente, né? Que a gente teve a oportunidade de ter o primeiro doutorado da UFOB. Então, isso é estratégico para a instituição como um todo, né? E tem possibilitado o crescimento de carreiras, de formação de recursos humanos, né? Inclusive, recentemente também uma tese de doutorado aqui da UFOB, ela foi indicada, né, como a representante aí do da SBBQ, né? Então, assim, é um programa no qual a gente tem muita satisfação de participar e é um programa estratégico extremamente importante para a nossa instituição. Então, quem agradece sou eu, agradeço também em nome do PMBQBM UFOB aqui. Muito obrigado. Então, vamos finalizar. Agradeço a presença de todos pela participação e em 15 dias teremos um novo seminário integrado do PMBQBM. Como o Thales já informou em outros momentos, essa nossa empreitada é uma empreitada de sucesso. A cada seminário que é apresentado, nós verificamos o quanto a pesquisa científica está sendo fortalecida no país, o que está sendo desenvolvido em diferentes regiões do país através deste programa que, para nós que iniciamos, é um orgulho. Muito obrigado, tenham um bom final de semana e até o próximo encontro. Até um próximo. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau.